Existem dois tipos de filhas quietas em toda casa, as que silenciam por obediência e as que silenciam porque guardam memórias demais. Os pais quase nunca conseguem distinguir uma da outra, não até o dia em que uma pasta é colocada sobre a mesa da cozinha e a filha levanta os olhos e, naquele instante, a mãe entende com uma clareza assustadora qual tipo de filha ela realmente criou. Meu nome é Kim Everett. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e, às 9h03 da manhã seguinte, minha mãe deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa da cozinha como se aquilo fosse parte do café da manhã. Ela sorriu e disse que precisávamos conversar sobre aquele dinheiro, mas meu sangue já tinha esfriado antes mesmo da frase terminar porque ela não sabia que eu já estava um passo à frente de tudo aquilo. Antes de chegar naquela cozinha, preciso voltar um pouco no tempo, para outubro, 6 meses antes do dia em que minha família finalmente descobriu quem eu era de verdade. Era uma terça-feira comum de outono, daquelas em que a luz da varanda já acende cedo, por volta das 5 da tarde. Eu estava organizando meu quarto quando peguei uma pequena caixa de cedro que pertencia ao meu avô, um presente que ele me deu no meu aniversário de 17 anos, o último que ele me entregou pessoalmente. Eu não tinha aberto aquilo há meses. Quando levantei a tampa, a madeira rangeu de leve e dentro havia uma folha de bordo prensada do quintal da antiga fazenda, uma fotografia dele com minha avó no aniversário de casamento e um envelope branco, pesado, selado, com a caligrafia firme dele dizendo para só abrir caso algo parecesse errado com minha mãe antes dos meus 18 anos e para eu procurar imediatamente um homem chamado David Caldwell. Sentei na beira da cama com aquilo nas mãos sem abrir. Fiquei apenas encarando a caligrafia até tudo ficar embaçado. Meu avô estava morto havia 1 ano e meio, e mesmo assim tinha deixado um aviso como se soubesse exatamente o que um dia eu precisaria descobrir. Lá embaixo, eu ouvi o som de papéis sendo mexidos, dobrados, aquele ruído lento de documentos importantes. As vozes da minha mãe e de Mark vinham baixas demais para eu entender palavras, mas eu não precisava. Guardei o envelope de volta na caixa, fechei a tampa e desci até a cozinha, pegando apenas um copo de água como se nada estivesse acontecendo. Não falei nada sobre a luz acesa às 10h30 da noite, quando minha mãe deveria estar dormindo. Hoje eu entendo que aquele envelope foi a primeira vez que alguém colocou uma arma nas minhas mãos, só que eu ainda não sabia disso. Eu não o abri naquela noite, embora devesse ter feito isso. Meu pai havia morrido quando eu tinha 10 anos, ele se chamava Gregor Everett, dirigia uma caminhonete prateada e desapareceu numa manhã de novembro de 2018 durante uma entrega na estrada Route 30. Houve neblina, um caminhão, um policial na porta de casa segurando o chapéu nas mãos. Minha mãe chorou por exatamente uma semana e depois começou a procurar uma nova cozinha para casa. Em 2020 ela se casou de novo com Mark Olis, um empreiteiro de voz alta e presença constante, que trouxe consigo sua filha Skyler, 2 anos mais nova que eu, que passou a ocupar o quarto do outro lado do corredor. Em pouco tempo eu aprendi 2 coisas. Minha mãe não tolerava lágrimas, chamava qualquer choro de drama e se afastava como se fosse algo inconveniente, e ela também não tolerava alegria, como se qualquer emoção minha precisasse ser controlada ou reduzida até caber dentro do que ela aceitava. Se eu ria alto demais, minha mãe chamava isso de aparecer. Ela estreitava os olhos e dizia, Kim, voz de dentro. Tranquila. Como se eu tivesse algum botão de volume que ela precisava controlar o tempo todo. A única configuração aceitável naquela casa era ser neutra, quase invisível, então foi isso que eu virei. Fiquei silenciosa. Aos 12 anos, eu já tinha parado de gastar minhas emoções perto dela. Passei a guardar tudo para outros lugares, a varanda da vovó Margarete, os pés de tomate do vovô Harold, as páginas dos livros onde as pessoas podiam sentir em voz alta sem serem corrigidas. Minha mãe achava que silêncio era obediência. Não era. Era observação. Era memória. Na minha casa, emoção funcionava como moeda, e eu simplesmente parei de gastar a minha. Ela chamava isso de a ser comportada. Eu chamava de não entregar a arma na mão de ninguém. 8 anos depois, ela ia deslizar uma pasta de papel pardo pela mesa da cozinha e perceber tarde demais o quanto eu tinha aprendido a observar. Mas estou indo rápido demais. Na casa dos Olis, o jantar tinha horário fixo. 6h30 em ponto, sempre. Mark entrava pela garagem, já tirando as botas na lavanderia, com cheiro de poeira de obra e caminhonete quente. Jogava as chaves no balcão Ford F-150 e comentava alguma coisa como se o mundo inteiro fosse só uma sequência de problemas, obra que atrasou, cliente que desistiu, fiscalização impossível.
Minha mãe já servia o vinho antes mesmo dele pedir. Schiller falava sem parar. Sempre falava. Naquela noite de um domingo de março, ela tinha acabado de receber o e-mail de aprovação da Bucknell. Aceitação antecipada, mensalidade absurda, mais de 65 mil por ano sem contar livros. Mark ergueu o copo como se fosse um troféu. Essa é minha garota. Minha mãe tocou o pulso dela, leve. A gente resolve o resto. Não se preocupa. Schiller olhou para mim por um segundo. Eu estava cortando frango. Não levantei o olhar. Eu recebi ontem o e-mail da Penn State, falei, no mesmo tom calmo de sempre. Campus principal. O silêncio caiu na mesa como se alguém tivesse desligado o som do ambiente. Minha mãe sorriu daquele jeito treinado, de comitê beneficente. Que bom, querida. Mark só deu um grunhido e tomou mais um gole de vinho. Faculdade é golpe. Dinheiro de verdade tá no trabalho de verdade. Mas enfim. Ele nem me olhou. Minha mãe manteve o sorriso, mas a voz ficou mais firme. Kim, a gente vai conversar sobre o seu futuro. Mais perto do seu aniversário. De novo aquela frase. Mais perto do seu aniversário. Ela já tinha dito isso 3 vezes em fevereiro, 2 em março. Não soava como festa. Soava como aviso de algo marcado. Mark encheu o copo outra vez, como se estivesse falando do tempo. Dinheiro de família fica na família, Kim. Não fica parado em conta de advogado. Minha mãe lançou um olhar rápido para ele. Um daqueles olhares que dizem a fala menos. Eu continuei cortando o frango. Eu estava ouvindo tudo. Minha avó Margarete morreu quando eu tinha 14 anos, câncer de mama. Ela enfrentou 2 vezes. Na segunda, não teve acordo. Ela segurou minha mão no hospital e disse: "Você é uma menina boa. Muito boa. Não deixa ninguém te convencer do contrário." Eu não chorei ali dentro. Aguentei. Só desabei depois, no estacionamento, sentada no carro do vovô Harold. E ele não mandou eu parar, não ficou desconfortável, não mudou de assunto. Só disse: "Chora, Peanut. Deixa sair." O vovô Harold ficou mais 2 anos depois disso. Não ficou triste. Ficou silencioso de um jeito diferente, como uma casa no fim da tarde, quando a luz vai embora mas ainda não é noite. O verão em que eu tinha 16 anos, eu passei ocupando um quarto sobrando da casa. Fiquei ali em julho e agosto como se aquilo fosse temporário, mas também como se já fosse meu de alguma forma. Eu lia para ele sentado na cadeira perto da janela, regava os pés de tomate, fazia os ovos exatamente do jeito que ele gostava, gema dura, manteiga, sal simples. Sem invenção, sem pressa. Ele morreu em setembro, numa terça-feira. 78 anos. Coração. Simples assim, como se uma vida inteira coubesse numa linha de relatório médico. No funeral, minha mãe vestiu azul marinho e chorou no volume certo, do jeito certo, na hora certa. Mark ficou no fundo da igreja, olhando o celular como se aquilo fosse só mais um compromisso que ele queria encerrar logo. O testamento foi lido 2 semanas depois. Tinha um fundo em meu nome. Um valor que fez a mandíbula de Mark relaxar por um segundo, cerca de 680 mil dólares, ações de empresas sólidas, algum dinheiro em caixa, e o resultado da venda de um pequeno terreno que meu avô tinha em Bucks County. As regras eram diretas, tudo era meu. Eu não podia mexer no principal até fazer 18 anos. No dia do meu aniversário, a posse total passaria automaticamente. O nome do responsável legal no documento era David Caldwell. Dentro da pasta, havia uma anotação escrita à mão pelo meu avô. Só 6 palavras: sua escolha. Sua vida. Amor, vovô. Minha mãe leu aquilo em silêncio. E eu nunca esqueci a expressão no rosto dela. Não era tristeza. Não era orgulho. Era cálculo. Meu avô tinha me deixado uma porta. Minha mãe já tinha contratado um ferrolho. 6 meses antes do meu aniversário de 18 anos, um homem de terno cinza começou a aparecer na nossa casa. Quartas-feiras, 16h30. Sempre o mesmo carro,
Um Lexus grafite com uma moldura de placa discreta dizendo a Briggs and Associates, Lancaster. Ele ficava 1 hora e 15 minutos. Saía com uma pasta de couro debaixo do braço. Minha mãe primeiro disse que era do seguro. Depois, que era planejador financeiro. Depois, que era amigo do Mark. A versão mudava. A pasta dele não. Num dia de janeiro, eu voltei mais cedo da biblioteca. Meu turno tinha sido cortado por causa de uma tempestade chegando. Entrei pela lavanderia e ouvi papéis na mesa da cozinha. Parei. Minha mãe disse, com a voz baixa, quando ela assinar, o resto é só burocracia. Mark respondeu, e se ela hesitar? A risada dela foi curta, seca. O Kim vai assinar. Ela sempre assina. Eu fiquei ali no mudroom, ainda de botas, sentindo o coração bater alto demais dentro da cabeça. Então eu abri a porta com mais força do que precisava. Oi, cheguei cedo, eu falei. Ouvi o som de papéis sendo puxados, escondidos. Quando entrei na cozinha, a mesa estava limpa. Minha mãe sorria. Dia de neve, né? Quer chocolate quente? Quero, eu disse. Na bancada, embaixo da bolsa dela, um canto de pasta aparecia. Papel creme, timbre elegante. Briggs and Associates, Family Wealth Planning. Schiller entrou atrás de mim. Isso é sobre o dinheiro da Kim? Ela perguntou. O sorriso da minha mãe não mudou nem 1 milímetro. Mark cortou rápido, Sky, sobe. Ela subiu. Minha mãe me entregou a caneca de chocolate quente. Kim, você é uma menina tão boa, ela disse. Eu segurei a caneca. Obrigada, mãe. E subi para o meu quarto. Naquele dia, alguma coisa dentro de mim deixou de ser ignorante. Só que eu não contei isso para ninguém. Eu só comecei a observar de um jeito diferente. Na sexta-feira seguinte, eu abri o envelope. Fui até o Willow Creek Park com ele escondido no bolso do moletom. Os balanços estavam vazios. O céu tinha aquela cor de asfalto molhado, sem sol, sem promessa. Sentei num banco frio demais, puxei o envelope e rasguei o lacre com a unha do polegar. A carta ocupava só uma página, escrita com a caligrafia do meu avô. Peanut, se você está lendo isso, algo deu errado com a sua mãe. Eu suspeitei disso por muito tempo. Nunca quis te virar contra ela, mas também não podia sair deste mundo sem te deixar uma porta para abrir. David Caldwell é meu advogado há 30 anos. Ele sabe de tudo. Está esperando sua ligação. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de escolher. E eu acredito que você vai escolher bem. Com amor, vovô. Abaixo, em letras maiúsculas bem organizadas, havia um número com DDD 717. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo. Minhas mãos estavam frias. Meus olhos não choraram. Peguei o celular e disquei. Uma mulher atendeu. Caldwell State Law, aqui é a Paula. Oi, meu nome é Kim Everett. Meu avô, Harold Everett, pediu para eu falar com o Sr. Caldwell. Ela ficou em silêncio por meio segundo. Um momento, querida. Um clique. Outra voz entrou, mais grave, mais calma. Kim, aqui é David Caldwell. Eu já esperava a sua ligação. Eu não consegui responder na hora. Ele continuou, como se aquilo já tivesse sido conversado 1000 vezes no passado. Seu avô e eu falamos sobre essa possibilidade muitas vezes. Fico feliz que você ligou. Você consegue vir a Lancaster na próxima semana? Diz para sua mãe que é uma reunião de ajuda para a faculdade. Consigo, eu disse. Ótimo. E Kim, não mude nada em casa. Nem expressão, nem rotina, nem uma palavra. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, alguém não agiu como se eu fosse frágil demais para a verdade. O escritório de Caldwell ficava no segundo andar de um prédio antigo de tijolos na Prince Street. Tinha uma luminária verde de advogado em cima da mesa, livros de leis da Pensilvânia alinhados na prateleira e uma planta que claramente ele esquecia de regar. Ele levantou quando eu entrei. Devia ter uns 65 anos. Cabelo branco, olhar calmo, terno antigo demais para parecer moderno.
O tipo de pessoa que não precisa levantar a voz para ser levada a sério. Sente-se. Chá. Água, respondi. Ele não perguntou mais nada. Só foi direto ao assunto, com cuidado, como quem abre algo que pode machucar se for rápido demais. Usou palavras simples e foi escrevendo num bloco para eu acompanhar: interesse beneficiário, dever fiduciário, cláusula de proteção, estrutura irrevogável. À meia-noite do seu aniversário de 18 anos, Kim, ele disse, os ativos deixados pelo seu avô passam a ser legalmente seus. Você pode manter o modelo atual, encerrar tudo ou reorganizar em uma nova estrutura agora. E o que o senhor recomenda? Ele não hesitou. Um novo trust irrevogável. Um trustee corporativo profissional. Eu trabalho com a Midland Trust Services. Você seria a única beneficiária. Despesas cobertas para educação, moradia e saúde. Sua mãe, Mark Olis Skiller Olis ficam permanentemente fora como beneficiários e administradores. Eu pisquei devagar. Irrevogável, quer dizer o quê? Que depois de assinar, nem você consegue desfazer, ele respondeu. É justamente isso. Te protege de pressão externa, inclusive da sua própria decisão no momento fraco. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Minha mãe dizendo-a mais perto do seu aniversário. A mão dela no meu pulso. O sorriso controlado. Ok, eu disse. Ele assentiu, anotou algo no papel e levantou os olhos de novo, me observando como se estivesse confirmando que eu tinha entendido exatamente onde estava entrando. Ele disse, Kim, antes de continuarmos, preciso te contar uma coisa sobre o advogado da sua mãe. A planta no canto da sala estava morrendo sem ninguém notar. A luminária verde na mesa dele emitia aquele zumbido baixo e constante. Do lado de fora, um caminhão de entregas parou na calçada com um freio seco. Eu só disse, fala. Caldwell juntou as mãos, devagar. Sua mãe está trabalhando com um homem chamado Lance Briggs. Ele é um advogado local de direito sucessório. Já recebeu 2 advertências da Ordem dos Advogados do Estado. Ele atua no que nós, mais educadamente, chamamos de planejamento familiar agressivo. Ou seja, perguntei. Ele elabora documentos que a maioria dos advogados simplesmente se recusaria a assinar. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou metade dela na minha direção. Eu só conseguia ver o topo da folha de cabeça para baixo. Everett Family Financial Unification Agreement. Meu nome completo logo abaixo, Kim Marie Everett. Ele continuou. Uma ex-paralegal do escritório dele saiu há 2 semanas. Ela nos enviou versões preliminares desse documento porque estava preocupada. E, sinceramente, não foi a única. Isso faz o quê? Perguntei. Transforma você e sua mãe em co-trustees. Dá a ela uma procuração financeira duradoura sobre seus bens e transfere uma parte significativa do seu patrimônio para uma empresa controlada por ela e pelo Mark Olis Everett Holdings LLC. Ele deixou eu ler. A assinatura estava datada de 28 de fevereiro. 2 meses antes do meu aniversário. Eu ainda tinha 17 anos. Levantei o olhar. Eu ainda era menor de idade. Sim, ele respondeu. A assinatura dela como sua responsável legal seria necessária junto com a sua. Esse é o ponto. Fazer você assinar sob autoridade materna antes da liberação do trust, enquanto legalmente ainda depende dela. Eu coloquei a pasta de volta na mesa com cuidado demais. Minhas mãos não tremiam. Isso foi o mais estranho. 4 meses, eu disse. Ele respirou fundo. 4 meses que nós sabemos. Pode ter começado antes. 4 meses tomando café naquela cozinha enquanto, do outro lado, alguém desenhava uma estrutura para me cercar. Eu só disse, então vamos montar a minha. Voltei de Lancaster respeitando cada limite de velocidade como se isso importasse. Mãos firmes no volante. 10:02. Cheguei em casa 17h30. Minha mãe estava no fogão, mexendo algo que já vinha com cheiro de tradição, torta de frango de domingo. A mesma que ela fazia desde sempre. A que ela dizia que era a minha favorita desde criança. Ela virou, sorrindo como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Como foi a reunião da faculdade? Normal, eu disse.
Boa, na verdade. Ela assentiu satisfeita. Te deram os papéis de auxílio, então? Deram. Que ótimo. Vem cá. Sentei na ilha da cozinha. Ela colocou um prato na minha frente sem perguntar. 2 porções de torta de frango, um ramo de salsinha em cima, arrumado como se alguém estivesse sendo servido em um evento da igreja. Kine, ela disse, mexendo o cabelo atrás da orelha, estava pensando no seu aniversário. Eu mantive o rosto neutro. Ah é? Seu aniversário de 18. Acho que a gente devia fazer algo só em família. Um café da manhã especial, só nós. Panquecas, suas favoritas. Parece bom, mãe, respondi. Ela sorriu mais. E talvez a gente converse de coisas mais sérias também. Você já é praticamente uma mulher agora. A voz do Mark veio da sala, sem ele tirar os olhos da televisão. Coisas de adulto, né? Skiller entrou na cozinha nesse exato momento e pegou um prato. Que coisas de adulto? Skiller perguntou, já com o prato na mão. Minha mãe respondeu rápido, com aquele tom leve demais, nada, querida. Só planejamento de família. Skiller revirou os olhos. Parece chato. Vai ser, minha mãe disse, sem hesitar. Eu dei a primeira garfada na torta de frango. O gosto era o mesmo de sempre, manteiga, pimenta, tomilho, uma versão comestível da minha infância. Engoli devagar e falei. Panquecas parecem ótimas, mãe. Até sorri. O advogado tinha sido claro, não muda nada. Nem expressão, nem rotina, nem uma palavra fora do lugar. Então eu não mudei. Eu continuava sendo a filha quieta que ela achava que conhecia. Só que agora eu também tinha um advogado no jogo. Nos meses seguintes, nos encontramos mais 2 vezes antes do meu aniversário. Sempre com desculpas prontas, visita de faculdade, reunião de auxílio financeiro, pesquisa na biblioteca. Caldwell era paciente. Ele falava de dinheiro como se fosse encanamento nada místico, nada emocional. Só tubos, conexões e controle de fluxo. Foi com ele que eu escolhi o nome do novo traste. Normalmente as pessoas colocam o próprio nome, ele disse, me observando por cima dos óculos. O que você quer usar? Traste Margarete, respondi. Ele anotou sem perguntar. A partir daí, a estrutura foi sendo montada peça por peça. Trustee Corporativo, Midland Trust Services, uma empresa da Pensilvânia com reputação limpa há décadas. Beneficiária, Kim Marie Everett. E depois uma cláusula que parecia simples no papel, mas não era. Eu e qualquer descendente direto meu no futuro, de forma permanente. E, do outro lado, excluídos para sempre, Caroline Everett Olis, Mark Olis, Skiller Olis e qualquer entidade ligada financeiramente a eles. Distribuições permitidas apenas para educação, moradia razoável, saúde, emergências e despesas de vida revisadas pelo trustee. Nenhum acesso a valores globais. Nenhum saque por pressão. Nenhuma transferência por influência externa. Irrevogável. Sem alteração. Sem reversão. Sem saída. Caldwell me encarou quando chegamos nesse ponto. Você entende o que isso faz? Ele disse. Isso te protege deles. Mas também te protege de você mesma. Se um dia, daqui a anos, sua mãe chorar do jeito certo, você não vai conseguir desfazer isso. É intencional. Eu sei, respondi. Ele assentiu. Boa. Muita gente de 18 anos não sabe o que está assinando. Eu assinei o rascunho 2 vezes a lápis, só para treinar a mão. Depois marcamos a execução oficial para 12 horas e 1 segundo do dia 15 de abril de 2026. Meu aniversário. Tabelião pronto. Trustee pronto. Caldwell ainda deixou uma última instrução. Vou te ligar às 9 da manhã do dia seguinte. Pode ser no Viva Voz. Vai ser seu momento, Ki. Usa ele como precisar. Uma semana depois, minha tia Beth me ligou do nada. Ou talvez não tão do nada. Kine, aqui de Pittsburgh. Tem 1 minuto? Saí para o quintal. O ar ainda tinha cheiro de grama nova, começo de estação.
Ouvi do David Caldwell que você andou fazendo perguntas, ela disse. Ele te contou? Ele me contou que você ligou. Não me contou sobre o que, mas dá para imaginar. Betty era a irmã mais nova do meu pai. Enfermeira de UTI, 48 anos. Ela e meu pai sempre foram próximos. Ela e minha mãe não se falavam há anos. Betty respirou fundo do outro lado da linha e disse, Kim, eu devia ter te contado isso muito antes. Desculpa. Eu não respondi. Só fiquei esperando. Seu pai tentou mudar o testamento antes de morrer, ela continuou. Uns 6 meses antes do acidente, ele queria criar um traste para você. E queria me colocar como co-trustee. Eu me sentei na escada da varanda sem perceber. O que aconteceu? Perguntei. Sua mãe aconteceu. A voz dela falhou um pouco. Ela chorou por uma semana inteira. Disse que aquilo ia destruir a confiança dela nele. Disse que era traição. E ele cedeu. Mudou tudo. Deixou tudo no nome dela. Seguro de vida, casa, tudo. Eu fechei os olhos por um segundo. 450 mil, eu murmurei. Então você sabia, Betty disse. Eu encontrei os papéis mês passado. Silêncio. Depois ela falou mais baixo. Kim, você não foi a primeira pessoa que ela moldou. Só foi a única que teve um avô que pensou antes. Eu não chorei. Queria. Mas não chorei. Ela suspirou. Se você precisar de um lugar depois do seu aniversário, eu tenho um quarto. Um gato meio insuportável chamado Walter. Café ruim, mas constante. Você pode ficar o tempo que quiser. Betty, que dia é aí? Quinta-feira, Peanut. Igual aí. Eu olhei pro chão. Talvez eu aceite o quarto. 2 dias antes do meu aniversário, minha mãe fez um jantar especial de domingo. Assado no forno, o tipo de refeição que ela sempre chamava de algo importante está chegando. Mark colocou velas na mesa. Schiller deixou o celular virado para baixo como se isso significasse alguma coisa. No meio do jantar, eu joguei uma pergunta no ar. Casual. Leve. Voz de quem só quer entender o mundo melhor. Mãe, qual a diferença entre um traste e uma conta familiar? Ela praticamente acendeu. Ah, isso é complicado, querida, disse ela. Trustes podem dar errado se não forem administrados por família de verdade, por gente que se importa. Mark entrou junto. Advogado só suga aquilo tudo. Já vi acontecer com a mãe do Gus Trainer. Minha mãe assentiu rápido. Taxas, atrasos, vão tirando tudo aos poucos. Eu fiz uma cara neutra. Nossa, que assustador. Por isso conta familiar funciona melhor, Mark completou. Dinheiro de família tem que ficar em mãos de família, não em empresa de trustee lá em Harrisburg. A palavra empresa ficou no ar por um segundo a mais do que deveria. Eu nunca tinha usado essa palavra naquela mesa. Nem ela. Mas alguém tinha usado. Briggs. Eu continuei. Ah, eu disse. Schiller, sem levantar o olhar do prato, soltou. A mãe disse que esse dinheiro era para ser de todo mundo mesmo. O silêncio caiu na mesa como um objeto pesado. A mão da minha mãe parou no ar, com o garfo a meio caminho do prato. Mark falou rápido demais. Sky, come. Minha mãe recuperou o controle em 2 segundos. Ela só quer dizer que família é um time, querida. Só isso. Claro, mãe, respondi. Faz sentido. Peguei as batatas. Passei o molho. Sorri no lugar certo. Por fora, eu ainda era filha quieta. Por dentro, eu estava anotando tudo. Schiller sabia o formato. Talvez as bordas. O suficiente para obedecer em dias específicos. Faltavam 4 dias. Eu estava contando. 2 dias antes do meu aniversário, minha mãe anunciou um jantar de celebração antecipada no Willow Creek Country Club. Eu não tinha concordado com aquilo. Havia 15 pessoas na sala. O pastor e a esposa dele. Ron, o sócio do Mark.
2 vizinhos. Dona, co-coordenadora do círculo de mulheres da minha mãe. Schiller com um vestido rosa que parecia escolhido para ser visto, não usado. Mark com um blazer azul marinho que apertava nos ombros como se ele tivesse crescido depois de comprar. A sala privada do clube tinha papel de parede verde e um lustre enorme, pesado, absurdo daqueles que parecem maiores do que a própria sala. Os garçons usavam luvas brancas que me davam uma estranha sensação de desconforto, como se até os pulsos deles tivessem que obedecer regras. No meio da sobremesa, minha mãe se levantou. Ela bateu levemente uma faca de manteiga na taça de vinho. Eu queria propor um brinde à minha filha corajosa, que amanhã vai tomar decisões tão inteligentes, ela disse. 15 pessoas levantaram 15 taças. Eu levantei a minha também. Sorri. Obrigada, mãe, eu falei. Do outro lado da mesa, Mark me olhou. Ergueu a taça na minha direção. Sem falar, só movendo a boca. Grande dia. Eu sorri de volta. 3 mesas depois, numa mesa de uma pessoa só, um homem de blazer azul marinho comia uma salada César. Uns 50 e poucos anos, cabelo já rareando, um anel grande demais no dedo, uma pasta de couro encostada na cadeira. Ele levantou o olhar. Olhou para o Mark. Fez um aceno curto, profissional. Mark respondeu do mesmo jeito. Eu ainda não conhecia o rosto dele, mas conhecia a pasta. Conhecia aquele tipo de postura homem que cobra por hora e espera que alguém pague sem questionar. Lance Briggs já estava no meu jantar de aniversário. Um dia antes. Esperando. O pastor Lovry ergueu a taça e falou algo gentil sobre meu avô. Eu sorri e agradeci. Meu avô tinha me dito uma vez, sua escolha. Sua vida. Ergui minha taça para a sala inteira. Bebi o vinho. 15 de abril de 2026, 23 horas e 47. A porta do meu quarto estava trancada. O notebook aberto na mesa. 3 lápis apontados que eu nem tinha usado. Eu estava de pijama, camiseta cinza, calça xadrez, pantufa. Eu queria que minha assinatura viesse da versão de mim que dormia naquela casa todas as noites sem perceber que estava sendo observada. 23 horas e 52, Caldwell entrou na chamada de vídeo. Cabelo branco, gravata azul, aquela luminária verde atrás dele como sempre. 23 horas e 54, Priya Desai, da Midland Trash Services. Feliz quase aniversário, senhorita Everett, ela disse. 23 horas e 56, a tabelião online entrou. Pensilvânia. Câmera ligada. Documento confirmado. Identidade verificada. 23 horas e 59. Pronta, Kim? Caldwell perguntou. Sim. 23 horas e 59 e 40 segundos. 23 horas e 59 e 55. O cursor piscava na caixa de assinatura. 0 hora. Em um segundo, eu digitei meu nome completo. Kim Marie Everett. Devagar. Cada letra como se tivesse peso. A tabeliã confirmou. Priya confirmou. Caldwell acompanhou sem piscar. 0 hora e 2, o sistema pediu confirmação da transferência de ativos. Cliquei em aprovar. Código de verificação. Confirmado. 0 hora e 3, Priya falou. Iniciando transferência. 0 hora e 4 e alguns segundos. Confirmado. Fundos recebidos. 681.412,90. A Margaret Trash está financiada. Integralmente executada. Irrevogável. Caldwell olhou direto para a câmera. Feliz aniversário, senhorita Everett. O mundo agora é seu. Eu percebi que estava prendendo a respiração havia quase um minuto inteiro. Eu deixei sair um obrigada quase automático. Ele respondeu dizendo, dorme se conseguir. Amanhã às 9 eu passo aí. Um por um, eles foram saindo, até que a chamada nos ficou vazia. A casa lá embaixo estava escura, só o som constante da geladeira quebrava o silêncio. Fechei o notebook devagar e fiquei sentada por um momento, sentindo um formigamento estranho nas mãos.
Depois de 6 meses, pela primeira vez eu estava realmente cansada. Deitei e consegui dormir. E deixa eu parar um segundo aqui, se alguém da sua família já pediu para você assinar algo sem explicar direito, escreve enraizada nos comentários. Quero ver quantos de nós existem por aí. Eu prometo que vou ler tudo mais tarde. Porque o que veio depois não era o final, nem de longe. Ainda tinha a manhã seguinte, ainda tinha que descer aquelas escadas e sentar de frente para a mulher que passou 4 meses preparando documentos sobre mim como se já tivesse vencido. Mas vamos voltar. 7h30 da manhã, 16 de abril. Eu já estava acordada antes do despertador. Tomei um banho rápido, 6 minutos no máximo. Sequei o cabelo pela metade, coloquei um cardigan de cachemir num tom suave de manteiga, jeans, os brincos de ouro da minha avó e nada de maquiagem. Fiquei em frente ao espelho e disse em voz baixa, filha quieta. Eu parecia com ela. Desci às 7h45. A cozinha tinha cheiro de panquecas. Minha mãe estava no fogão, de robe rosa acolchoado, cabelo loiro preso como nos almoços de domingo. Ela virou com um sorriso grande e disse, aí está minha aniversariante. Feliz 18 anos, meu amor. Me abraçou por alguns segundos a mais do que o normal, com cheiro de perfume caro misturado com bacon. Mark estava sentado de polo na mesa, esquiler de pijama com o celular apoiado no suco de laranja. Uma pasta marrom estava ao lado do lugar da minha mãe, bem visível. No meu prato, uma pilha de panquecas e velas finas de aniversário ainda apagadas. Senta, senta. Mark, acende as velas dela, ela disse. Ele pegou um isqueiro e acendeu as 3. Faz um pedido, Kine, minha mãe falou. Eu me inclinei sobre o prato e pensei, queria que meu avô soubesse. Assoprei. Ela bateu palmas, Skiller disse ai ai ai, Kim, Mark comentou algo como 18 anos, impressionante. Eu só disse sentar com um cheiro ótimo, mãe, e peguei o garfo. Cortei a primeira mordida enquanto a pasta refletia a luz da manhã. Tudo parecia normal demais, quase ensaiado. Ela me deixou comer 2 garfadas antes de cruzar as mãos sobre a mesa e mudar o tom de voz, aquele tom doce que ela usava em reuniões. Querida, agora que você fez 18 anos, precisamos conversar sobre aquele dinheiro do seu avô. Eu larguei o garfo e respondi apenas, tá? Ela deslizou a pasta pela mesa. Ela veio devagar, uns poucos centímetros, até encostar no meu prato. Minha mãe disse com um sorriso leve, não é nada demais, só uma papelada que o advogado da família preparou para deixar tudo organizado, inteligente, sabe? Mark completou, nada complicado, só uma estruturação básica. Skiller observava em silêncio. Nem sequer mexia no celular. Eu perguntei, posso ver? Minha mãe respondeu rápido, claro, querida. Sem pressa. Abri a pasta. A primeira folha tinha o título, Acordo de Unificação Financeira da Família Everett. Logo abaixo, Kim Marie Everett, parte principal. Mais embaixo, em letras menores, Caroline Everett Olis, co-administradora sucessora. Mark J. Olis, procurador legal. Meu nome completo aparecia em 3 pontos diferentes. Havia uma linha de assinatura com meu nome impresso logo abaixo. Outra linha para assinatura da minha mãe como responsável legal, algo que só faria sentido se eu ainda fosse menor. Virei a página. Página 2, Procuração Financeira Durável concedida a Caroline Everett Olis. Página 5, Cessão de participação parcial em entidade LLC Olis Everett Holdings. Página 7, Designação de coadministração de patrimônio. Página 9, Reconhecimento de prioridades financeiras familiares, incluindo auxílio de mensalidade para Skiller Olis. Meu corpo esfriou por dentro, mas meu rosto não mudou. Na primeira página, no rodapé, eu vi, gerado em 14 de dezembro de 2025, 4 meses atrás. Minha mãe ainda sorria. É mais simples do que parece. Só assinar e a gente segue com seu aniversário. Eu respondi, quero ler tudo primeiro. E li. Sem pular nada. Linha por linha. Virando cada folha com as 2 mãos. Acompanhando os parágrafos com o dedo. Pronunciando em silêncio algumas palavras mais técnicas, como se isso ajudasse a manter tudo no lugar.
2 minutos depois, o sorriso dela já não era tão firme. Aos 4, ela bateu a caneca de café 2 vezes na mesa, impaciente. Aos 5, Mark falou. Kim, você não precisa ler cada linha. Eu gosto de entender o que estou assinando. Ele insistiu, isso é só estrutura. Meu cara já está de prontidão para autenticar ainda hoje. Eu olhei para ele. Seu cara? Que? Você acabou de chamar de o meu advogado. Antes era o advogado da família. O silêncio ficou mais pesado. Schiller continuava imóvel, o celular virado para baixo. Virei a página 5 e bati com o dedo em um trecho. Mãe, aqui diz que uma parte do patrimônio será atribuída ao Liz Everett Holdings LLC. O que é isso exatamente? Ela piscou, rápida demais. Ah, isso é só uma entidade familiar para questões fiscais. Não é nada realmente relevante. Quando foi criada? Não lembro ao certo. Mark cortou seco. Kim, chega. É só papel, assina o que está marcado e come suas panquecas. Eu encarei ele, sem pressa. Mark, há quanto tempo você conhece o Lance Briggs? O nome caiu na mesa como algo que não devia estar ali. A mandíbula dele travou por meio segundo. Minha mãe entrou rápido demais na conversa. Querida, a gente nem chegou a te dizer o nome do advogado ainda. Eu respondi, ainda folheando a página. Eu sei. É justamente isso que estou percebendo. Schiller finalmente levantou o olhar. Os olhos dela estavam arregalados, como se só agora tivesse entendido que aquilo não era uma conversa normal. Mark soltou, Kim. Eu interrompi, um segundo. Virei a última página com calma. No rodapé estava escrito, gerado em 14 de dezembro de 2025. Documento Briggs e Associates V4.3. 4 meses. 4 versões. Fechei a pasta com cuidado demais para alguém que supostamente deveria estar assustada. Mãe, isso aqui foi gerado 4 meses atrás. Ela tentou manter a naturalidade. Querida, advogados trabalham com modelos antigos. É só isso. Modelos não colocam o nome do meio de uma pessoa. Voltei para a primeira página e bati com o dedo no meu nome completo. Isso aqui sou eu. E é só meu. Por um instante, ela travou. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Estamos planejando seu futuro há meses. Isso é só responsabilidade de pais. Mark entrou junto, mais duro agora. Kim, só assina as páginas. A voz dele já não tinha nada de simpático. Eu respondi. Mark, o nome do seu advogado está no cabeçalho. Briggs e Associates, Lancaster. Eu vi esse advogado no clube na segunda-feira. Blazer azul marinho, comendo salada César. Schiller respirou fundo, mas não soltou o ar. Mark falou baixo, ameaçador. Não tenta ser esperta. Eu não estou sendo esperta. Estou lendo. Minha mãe tentou mudar o tom outra vez, voltando para aquela voz doce, quase quebrada. Kine, isso é para te proteger. Você não entende impostos, não entende o que acontece quando alguém da sua idade recebe dinheiro assim. Existem pessoas perigosas lá fora. Eu não disse não. Eu disse que quero entender. Não tenho que entender. É só uma assinatura de família. Antes de assinar, eu quero falar com o nosso advogado no telefone. Só para ele me explicar. Eu falei a nosso de propósito, devagar. Foi aí que o rosto dela mudou. O sorriso travou. Os olhos dela se moveram rápido, como se estivesse procurando uma saída. Não precisamos do Caldwell para isso. Meu advogado pode te explicar perfeitamente. Eu esperei. Deixei o silêncio crescer. Mãe? E então? Eu nunca te disse quem era o nosso advogado. A cozinha ficou naquele tipo de silêncio que parece que até a geladeira parou de funcionar. Eu observei a boca dela. Ela abriu, fechou, abriu de novo. Kine, seu avô mencionou ele anos atrás. Eu só lembrei. Meu avô morreu há 18 meses. Eu nunca falei o nome dele nessa casa.
Mark cortou. Kim, chega. Schiller murmurou da cadeira, confusa. Espera, quem é Caldwell? Agora não, Mark respondeu seco. Sky recuou na cadeira. Minha mãe apertou a borda da mesa. Os nós dos dedos estavam brancos. Eu só perguntei sobre o inventário dele quando ele morreu. Foi só isso. Não tem nada de errado. Eu mantive o olhar nela. Quando exatamente você perguntou? Silêncio. Foi na mesma época em que você e o Mark começaram a se encontrar com Lance Briggs? Kim, por favor. Mark bateu na mesa. Você está passando do Lee. Ele parou no meio da frase. O rosto dele já estava vermelho. Uma veia pulsava na têmpora de Mark. Ele soltou, com a voz já sem paciência. Você acha que é esperta? Acha que sabe o que é melhor para todo mundo? Eu respondi, calma. Eu não acho que sou esperta, Mark. Eu acho que eu fiquei em silêncio por muito tempo. E as pessoas confundem silêncio com outra coisa. Schiller falou baixo, quase sem voz. Mãe, o que está acontecendo? Minha mãe respondeu rápido demais. Nada, querida. Aqui só está sendo difícil. Eu estou sendo cuidadosa. O celular, que estava virado para cima ao lado do meu prato, vibrou. Os três olharam ao mesmo tempo. A tela acendeu. David Caldwell, Esquire. 9h03 da manhã. O rosto da minha mãe perdeu a cor de vez. Peguei o telefone sem pressa. Olhei para ela. Depois pro Mark. Depois para Schiller. Se eu colocar no viva voz, vocês se importam? Mark se levantou meio impulso. Não atende isso. Eu acho que vou atender. Kim, senta agora. Minha mãe tentou, nervosa. Kine, espera. Mark aumentou o tom. Senta. Eu já estava sentada. Eu estou sentada, Mark. Olhei para ele do jeito que eu olhava gelo na calçada todo inverno, sem pressa, sem emoção, só atenção. Ele é o nosso advogado de família. Representou meu avô por 30 anos. Ele está me ligando para me dar parabéns. Acho que ele tem direito de ser ouvido nessa casa. Minha mãe tentou recuperar o controle. Isso é um assunto privado de família, Kim. Você convidou um clube inteiro para ouvir seu discurso outro dia, mãe. Ela não respondeu. Eu apertei o botão verde e ativei o viva voz. Coloquei o celular sobre a mesa, entre a pasta e a calda de panqueca. Senhor Caldwell, você está no viva voz. Estou na cozinha com minha mãe, Mark Olise e minha irmã Schiller. A voz dele entrou na sala como se já conhecesse aquele tipo de ambiente. Calma. Baixa. Profissional. Sem pressa nenhuma. Bom dia, Kim. Feliz aniversário. Espero não estar interrompendo o café da manhã. Não está. A gente estava falando de dinheiro. Entendo. Então cheguei na hora certa. Schiller encarava o celular como se ele tivesse mudado o ar da sala. Mark olhava para minha mãe. Minha mãe olhava para a pasta de documentos como se ela tivesse virado algo vivo. Caldwell continuou. Eu só queria confirmar formalmente com você, para registro. Uma pausa. Dava para ouvir papéis sendo virados do outro lado da linha. Está pronta? Sim. Ele falou, direto. Estou ligando para confirmar que a transferência de ativos discutida foi concluída com sucesso às 0h04 de hoje. O Margaret Trust está totalmente financiado. O administrador é a Midland Trust Services. A operação é legalmente irrevogável. O silêncio que veio depois não foi silêncio de verdade. Foi a ausência de qualquer coisa que fizesse sentido. O garfo da minha mãe caiu no prato. Um som pequeno. Seco. As mãos do Mark fecharam em punhos sobre a mesa. Schiller soltou. O quê? E Caldwell, como se não tivesse acabado de incendiar a sala, continuou no mesmo tom. Valor total transferido, $681.412,90.
Taxa de administração do trustee cotada em 0,6% ao ano. O primeiro pedido de liberação, referente à mensalidade de outono na Penn State, já estava pré-aprovado. Está tudo em ordem. Mark soltou, com a voz quebrada, que traste? Caldwell respondeu com calma, o Margaret Trash, Sr. Olis, nomeado em homenagem à avó falecida da Kim, constituído na noite passada. Minha mãe engoliu seco, isso é a Kim, você não fez isso. Eu respondi, fiz, mãe. Schiller perguntou, confusa, o que isso significa? E Caldwell explicou, sem pressa, como se estivesse descrevendo algo comum, significa que os fundos deixados pelos avós da Kim agora estão sob gestão de um trustee corporativo e só podem ser usados em benefício exclusivo dela, sem qualquer acesso externo, em nenhuma circunstância. Mark se levantou de vez, isso é, Caldwell interrompeu com educação cortante, Sr. Olis, recomendo não terminar essa frase. É uma linha aberta. Mark não voltou a sentar, mas também não falou mais nada. Eu vi minha mãe mudar em segundos, primeiro incredulidade, depois cálculo, depois medo, e por fim algo mais lento, pesado, quase definitivo como se ela tivesse entendido que tinha perdido. Caldwell continuou, no mesmo tom neutro, aliás, Kim, preciso sinalizar outro ponto enquanto estamos todos reunidos. Eu disse, pode falar. Ele contou que, cerca de 10 semanas antes, o escritório dele recebeu uma cópia encaminhada de um conjunto de documentos preliminares vindo da Briggs Associates, em Lancaster, após uma ex-paralegal levantar preocupações e repassar o material por um canal padrão de denúncia interna. Minha mãe reagiu rápido, isso é material protegido. Caldwell respondeu com gentileza técnica, senhora, material de trabalho referente a um beneficiário menor não tem a proteção de sigilo que a senhora está assumindo, e o problema nem é o encaminhamento, é o conteúdo. Mark tentou, você não pode, eu posso, Sr. Olis. Faço isso há muito tempo. E deixou o silêncio cair por um segundo inteiro. As mãos da minha mãe tremiam, mas o rosto dela parecia congelado. Caldwell prosseguiu, o documento em questão se chama Acordo de Unificação Financeira da Família Everett, endereçado à minha cliente Kim, com linha de assinatura datada de 28 de fevereiro deste ano, 2 meses antes de ela completar 18 anos, ainda legalmente menor na Pensilvânia. Ele fez uma pausa e perguntou diretamente, Kim, você pode descrever o que está segurando? Eu respondi, uma pasta marrom com um documento chamado Acordo de Unificação Financeira da Família Everett, 12 páginas, gerado em 14 de dezembro de 2025, com cabeçalho da Briggs Associates, versão 4.3. Caldwell confirmou, sim, esse é o documento. Schiller sussurrou, meu Deus, Mark disparou, isso é uma armação. Caldwell respondeu imediatamente, ainda calmo, não, Sr. Olis. Uma armação exige engano contra quem está sendo acusado. A senhorita Everett apenas leu o que foi colocado na frente dela, com testemunhas. Minha mãe quase sem voz, Kim, por favor, eu disse, mãe, deixe ele terminar. E Caldwell continuou, quero deixar alguns pontos absolutamente claros, para a proteção da Kim e para registro dessa conversa. Ele continuou falando, agora como se estivesse marcando itens de uma lista que já tinha sido escrita há muito tempo. Primeiro, o documento diante daqui não é executável. A partir da meia-noite de ontem, os ativos que ele tenta direcionar não estão mais disponíveis legalmente para ela. Eles pertencem ao Margaret Trash. Mark ficou imóvel. Segundo, o documento foi preparado para ser assinado enquanto aqui ainda era menor de idade. A data de assinatura é 28 de fevereiro. Isso exigiria a assinatura da Caroline Everett Olis como responsável legal. Isso indica a intenção estrutural de usar a autoridade parental para direcionar uma herança de menor. Minha mãe murmurou, quase sem ar, para. Por favor, para. Terceiro, na Pensilvânia, um responsável legal tem dever fiduciário com o menor. Tentar redirecionar a herança de uma criança para uma empresa da qual o próprio responsável se beneficia financeiramente no caso, a Olis Everett Holdings LLC, criada em novembro de 2025, com Mark Olis como único sócio configura violação fiduciária. Quarto, ontem eu protocolei uma queixa formal na ordem disciplinar da Pensilvânia envolvendo o advogado Lance Briggs, incluindo 3 versões anteriores do mesmo documento. O Sr. Briggs já possui 2 advertências disciplinares. Mark explodiu. Você entrou com denúncia contra o Briggs? Eu protocolei na segunda-feira.
Ele foi notificado ontem às 16 horas. Provavelmente não está atendendo ligações hoje. A pasta sobre a mesa parecia diferente agora. Menor. Pesada de outro jeito. Como papel que tinha perdido o direito de existir. Eu disse: Mãe, olha para mim. Ela levantou os olhos devagar. Vermelhos. Presos. Você sabia o que ele estava preparando? Kim? Sim ou não? Um silêncio curto. Sim. Eu sabia. Skiller soltou um som baixo, quebrado, como se o ar tivesse errado o caminho. Mark bateu a mão na mesa com força. O saleiro saltou. Skiller se assustou. Vocês fizeram isso pelas minhas costas? Eu olhei para ele. Mark, você quer que eu diga como você falaria isso para um cachorro na cozinha? Ele não respondeu. Eu fiz isso diante de um advogado licenciado, às 0h01 do dia em que eu completei 18 anos, com plena capacidade legal. Pausa. Vocês fizeram o de vocês pelas minhas costas por 4 meses, enquanto eu ainda tinha 17. O rosto dele ficou vermelho escuro. Uma veia pulsava na têmpora. Nós te criamos. Você entrou na minha vida quando eu tinha 12. O que você criou foi a imagem da Skiller. Não eu. Minha mãe recuou como se tivesse levado um impacto. Skiller ficou quieta, menor na cadeira. Você é ingrata. Antes que o silêncio virasse outra coisa, a voz de Caldwell voltou pelo viva voz, ainda calma, quase clínica. Senhor Olis, recomendo que respire. Essa conversa está sendo registrada para a proteção da minha cliente. Mark travou. Sentou de novo com força. E ficou olhando para a parede. Eu falei. Obrigada, Sr. Caldwell. Disponha, Kim. Só mais uma coisa. Posso ler um trecho para registro? Por favor. Abri a pasta. Encontrei a página 9. E li em voz alta. Reconhecimento de prioridades financeiras familiares, incluindo assistência de mensalidade para Skiller Aniolis na Universidade Bucknell. Levantei o olhar. Primeiro Skiller. Depois minha mãe. Depois Mark. Eu perguntei, bem direto, então, tudo isso era para pagar a escola da Skiller? Ninguém respondeu. Nenhum não, nenhum sim. Fechei a pasta. Eu vou ficar com isso. Meu advogado já pediu uma cópia. Minha mãe reagiu na hora. Kim? Agora não, mãe. Eu não estou com nada cruel para dizer, mas também não tenho nada gentil. As lágrimas vieram nela de repente, sem aviso. Rápidas, completas, reais. Eu reconheci aquilo nela. Ela sabia fazer choro. Só que, por baixo, tinha sempre o mesmo roteiro mesmo que eu já tinha ouvido em dezenas de mesas de jantar. Depois de tudo que eu sacrifiquei por você, Kim, é assim que você me retribui? Eu esperei a onda passar. Eu venho pensando na palavra o sacrifício há um tempo, mãe. Acho que a gente deveria voltar nisso depois, com calma, com profissionais na sala. Um mediador, um terapeuta, alguém neutro. Eu não preciso de um estranho me dizendo como ser sua mãe. Eu acho que a gente precisa sim. Acho que precisava disso faz tempo. Ela chorou mais forte. Mark colocou a mão no ombro dela, um gesto automático, quase teatral. Nem olhava para ela de verdade. A voz de Caldwell ainda saiu pelo viva voz, firme como sempre. Kim, a Elizabeth Everett está parada no fim da sua entrada. Ela me ligou há 10 minutos. Você pode sair quando quiser. Eu levantei. Peguei a pasta. Peguei meu celular. Obrigada pelo café da manhã, mãe. Caminhei até o cabideiro, vesti meu casaco, calcei os tênis. Passei pelo corredor com as fotos de casamento na parede, sorrisos congelados, perfeitos demais. Na porta da frente, parei. Virei. Skiller me olhava. Só ela. Minha mãe estava com o rosto escondido nas mãos. Mark encarava o café como se aquilo fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu disse. Sky, você tem 16. Você não fez isso.
Não carrega isso. Me manda mensagem daqui 1 ano. Ela sentiu, uma única vez. Abri a porta. O sol de abril era fraco, honesto, quase frio. Desci a entrada de carro. Um Honda Civic da tia Beth estava ligado me esperando. E deixa eu te dizer uma coisa por um segundo, eu achei que aquilo era o final. Não era. Era só mais um capítulo. Eu ainda não sabia como uma cidade pequena escolhe um vilão. Nem quão rápido isso acontece quando escolhe. Nem das ligações que já estavam chegando na minha caixa postal de gente que eu não falava há anos. Minha mãe não tinha terminado. Mark também não. E Willow Creek ainda tinha opinião sobre tudo. Fica comigo. O que veio depois até me surpreendeu. A casa da tia Beth ficava no apartamento no segundo andar da Maple Street, em Squirrel Hill. Tinha uma figueira lira maior que eu, um gato cinza chamado Walter que julgava todo mundo em silêncio, e um sofá em L coberto por uma manta torta. Eu gostei dela na hora. Sapato fora. Chá agora, ela disse. Beth. Sapato, chá, banho, sono. Nessa ordem. Conversa adulta em 12 horas. E eu obedeci. Tomei um banho longo, de uns 20 minutos. Saí com roupa confortável. Meu celular estava virado para baixo no balcão. Eu virei ele. O celular mostrava 47 chamadas perdidas e 62 mensagens. Minha mãe, de novo e de novo. Pastor Lovry. Mulheres do círculo da igreja. Uma tia com quem eu não falava há 2 anos. Um vizinho chamado Phil. Eu fui passando devagar. Kine, por favor me liga. Kim, sua mãe está devastada. É o pastor Lovry, quero falar com você quando estiver pronta. Você está destruindo o coração dela. Me retorna agora, jovem. Beth apareceu na porta com uma caneca de Earl Grey na mão e olhou por cima do meu ombro. Bloqueia todos. Eu perguntei, todos? Todos. O Caldwell vai te dizer depois quais você pode desbloquear. Hoje sua única função é dormir. Ela vai dizer que eu abandonei ela. Beth deu de ombros. Ela vai dizer o que ela quiser. A verdade não corre, Peanut. Ela vai andando. Deixa ela ir. Eu bloqueei 12 números. Ativei o modo avião. Bebi o chá. Walter pulou no sofá, me olhou, suspirou como se tivesse aprovado a decisão, e se enrolou na manta. Eu dormi 10 horas seguidas. Fazia anos que eu não dormia assim. Willow Creek tinha 9.000 pessoas, 3 igrejas e 2 opiniões sobre tudo. No domingo seguinte, minha mãe foi ao culto na First Methodist. Vestia azul marinho. Chorou durante os avisos. Levantou durante os pedidos de oração e disse que a filha tinha saído de casa de forma inesperada, num momento de confusão. A esposa do pastor, Mary, estava a 3 fileiras atrás. Ela tinha ido ao clube no dia do jantar. Ela tinha ouvido Mark dizer em grande dia. Tinha ouvido minha mãe dizer amanhã decisões inteligentes. Mary não chorou pelo pedido de oração da Caroline. Não ficou para abraçar depois. Só foi para casa e ligou para a dona do Círculo das Mulheres. 3 dias depois, o pastor Lovry chamou minha mãe após o culto. Falou com calma. Disse que talvez o círculo precisasse de distância, de foco na família, de reflexão. Minha mãe respondeu. Depois de tudo que eu dei para essa igreja. Eu sei, Caroline. Eu sei. Na escola da Schiller, a história já tinha virado outra coisa. Não foi o documento. Foi algo mais simples, uma captura de tela de um artigo. 30 vezes o favoritismo dos pais por um filho voltou para assombrá-los. Alguém colocou emoji de riso chorando. Outro postou uma foto da minha mãe no último evento de bolos da escola. Schiller não virou vilã na escola. A mãe dela virou. Na quarta-feira, a capitã da equipe de natação, uma garota do 3º ano chamada Izzy, sentou com ela no almoço. Isso foi pesado. O quê? Eles tentaram fazer isso com você. Você tá bem? Schiller respondeu. Eu não sabia. Izzy assentiu. Eu acredito em você.
Isso aqui é Willow Creek. Já virou sentença. Eu não postei nada. Não comentei nada. Nem precisei. Enquanto isso, o negócio do Mark já vinha se sustentando por fio e improviso fazia mais de um ano. Era uma mistura de fé, notas atrasadas e promessas de fluxo de caixa futuro. Na manhã seguinte ao café da cozinha, o First Keystone Bank ligou sobre uma dívida antiga de equipamento. Ele vinha pagando o mínimo. Planejava se recuperar com o capital da família. Foi exatamente essa frase que Mark tinha dito meses antes para o Ron, entre cervejas, em janeiro, como se fosse um plano seguro, uma certeza de que tudo se resolveria depois. O First Keystone não estava interessado em capital familiar. O banco queria $6.400 até sexta-feira. E sexta chegou sem o dinheiro. Vieram as cobranças. Primeiro o caminhão F-350. Depois 2 misturadores de concreto. Em seguida, o aviso formal de apreensão. Na segunda-feira, o guincho entrou na oficina da Route 272. Mark ficou parado vendo o próprio caminhão subir na plataforma. Não chorou. Também não voltou para casa naquele dia. Minha mãe tinha assinado como corresponsável na segunda hipoteca da casa. O nome dela estava em tudo, inclusive na dívida. Na terça, ela ligou para um advogado de divórcio. Não o Briggs. Briggs já não atendia mais ninguém. Era outro, um tal de Cartwright. Na quinta, ela entrou com o pedido de separação financeira. O depósito de Bucknell da Schiller não era reembolsável. $2.000 perdidos. Ela enviou um e-mail para a universidade chorando. Foram educados, responderam com um formulário e a opção de adiar a matrícula por um ano. Schiller acabou indo para Penn State Harrisburg. Mesma educação, outra cidade, 86% mais barato. Em um sábado de maio, Mark saiu da casa em Willow Creek. Alugou um quarto acima de uma garagem em outro estado. Minha mãe ficou com a casa pelo menos no papel, porque a segunda hipoteca já engolia quase tudo. Nada disso foi decisão minha. Eu só não virei bote salva-vidas. Eles passaram meses tentando puxar meu dinheiro para dentro do dinheiro da família. No fim, nem conseguiam mais concordar sobre de quem eram as dívidas. A denúncia do Caldwell contra Lance Briggs chegou à ordem disciplinar da Pensilvânia no fim de abril. O processo era lento, mas esse andou. A ex-paralegal que tinha repassado os documentos prestou depoimento formal. 2 antigos clientes apareceram depois. Uma viúva que viu os bens do marido serem reorganizados de forma estranha, e uma professora aposentada cujo fundo educacional dos netos desapareceu dentro de uma LLC familiar controlada pelo genro. O padrão ficou claro demais para ignorar. O caso foi classificado como infração disciplinar grave. 8 semanas depois, veio a decisão. Lance Briggs foi suspenso da prática da advocacia na Pensilvânia por 3 anos. Ao voltar, ficaria em liberdade supervisionada por mais 2. Não poderia lidar com truches, nem com heranças, nem com testamentos. O jornal local publicou uma nota pequena na página 3. 2 colunas. Foto dele. Endereço do escritório. Não era uma manchete. Mas era o tipo de coisa que todo advogado da região lê em silêncio. E todo ex-cliente também. Caldwell me enviou por e-mail. Sem assunto. Sem texto. Só o link. Eu respondi, obrigada. Ele respondeu 3 minutos depois, justiça não é barulhenta. Eu salvei aquele e-mail. Ainda tenho ele. Porque aquilo me lembrou de uma coisa simples: você não precisa gritar para vencer. E não precisa destruir ninguém para sair do outro lado. Você entra com a papelada. Você deixa o sistema fazer o que ele já foi desenhado para fazer. Você deixa a verdade caminhar devagar até a luz do dia. E, enquanto isso, você deixa as pessoas que te feriram assistirem o próprio teto desabar, tijolo por tijolo, sem precisar encostar em nada. Schiller me mandou mensagem numa terça-feira no fim de maio. Eu estava em Ski Hill, na mesa da cozinha, escrevendo minha redação para o Free Honors College. A mensagem dizia: eu não sabia que ela queria tudo aquilo. Eu achei que era só uma parte para minha mensalidade. Eu juro que não pedi para ela fazer isso. Eu li 3 vezes.
Não respondi na hora. Beth passou pela cozinha, olhou para o meu rosto e disse só, Skyler. Eu assenti. Sem pressa, ela falou. Ou sem resposta. Tanto faz. Eu esperei 3 dias. Na sexta noite, respondi, Sky, eu sei. Ela te contou que precisava que você acreditasse. O planejamento foi dela, não seu. Você tem 16 anos. Você estava na cozinha, não nos documentos. Os 3 pontinhos apareceram. Ficaram um bom tempo. Ela respondeu, desculpa. Eu sei. Eu escrevi de novo, eu não estou com raiva de você. Só não posso ficar perto da nossa mãe agora. Mas eu não estou te cortando. Ela respondeu, tá. E depois, café daqui 1 ano, quando você fizer 18 e estiver por conta própria. Eu levo você. Sério. Ela respondeu, tá, Kine. Fazia 3 anos que ela não me chamava assim. Desde a morte do meu avô. Eu larguei o celular na mesa e fiquei olhando a planta na sala. Beth entrou, sentou na minha frente e me entregou uma caneca. E a menina? Assustada. Sozinha. Vai ficar bem. Você não é responsável por ela ficar bem. Eu sei. Mas posso deixar uma porta aberta. Beth bateu a caneca dela na minha. Seu pai ia gostar disso. Deixar a porta aberta. Eu acho que ia. Agosto chegou. Veio o pacote da Penn State, dormitório, mapa do prédio, plano de refeições, lista do que levar. Num sábado de manhã, Beth e eu carregamos o carro dela. Primeiro o porta-malas, depois o banco de trás, um edredom, uma pilha de livros, um abajur que tinha sido do meu avô, a caixa de cedro dentro de uma proteção acolchoada. A carta dele estava no porta-luvas, já dobrada e gasta de tanto ser aberta. Dirigimos 200 milhas ouvindo Linda Ronstadt. Paramos para comer sanduíche de queijo numa lanchonete de estrada. State College estava verde, quente, com aquele tipo de calma organizada de cidade universitária. O dormitório cheirava a tinta nova e pipoca. Minha colega de quarto se chamava Maia. Dominicana-americana, de Filadélfia. Ria alto, lençóis de girassol, energia que ocupava o espaço inteiro. Ela me abraçou em menos de 1 minuto. Você vai amar esse andar. A nossa Hatras Donuts. Eu sou a Kim. Vem do interior da Pensilvânia. Eu sou a Maia. Eu também não falo com minha mãe. Solidariedade. Eu ri alto. De verdade. Do outro lado do quarto, Beth me olhou e sorriu. A gente começou a arrumar tudo. Fizemos a cama. Colocamos o abajur do meu avô na mesa. Beth me levou para jantar num restaurante italiano. Ela pagou a conta e disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo, o Margarete Trash tecnicamente tá pagando, mas eu quero o recibo mesmo assim. Eu olhei para ela. Beth. Kim, você não me custou nada. Você me devolveu alguém que parece meu irmão quando sorri. Eu é que tô em dívida. Eu chorei um pouco ali na mesa. Depois comi meu prato de massa como se nada tivesse acontecido. Quando ela me deixou no dormitório, colocou a mão no meu rosto e disse, ele teria orgulho de você. Ele tinha dito isso uma vez, na minha cozinha, 4 anos atrás. Ela foi embora. Eu não olhei para trás na direção da Maple Street. Eu só olhei para frente. Setembro virou um borrão. Comecei filosofia introdutória, direito constitucional básico e uma matéria de matemática que eu abandonei discretamente na 4ª semana. Eu e Maia criamos um ritmo de vida, mercado, lavanderia, qual refeitório tinha a melhor salada. Entrei num clube pré-direito. Sentava numa mesa longa com mais 8 calouros que falavam rápido demais sobre contratos e queriam estágio na Suprema Corte. Eu não falava rápido. Eu só ouvia. 3 deles viraram amigos de verdade. Minha mãe não ligou nos 2 primeiros meses. A primeira mensagem veio em 12 de outubro, você está segura sem ponto, sem interrogação. Eu li 2 vezes e não respondi. 2 semanas depois veio outra, sinto sua falta. Também não respondi. Beth me ligava todo domingo.
A gente falava do Walter, do trabalho dela, dos meus livros, e das coisas que a faculdade estava me ensinando que a minha família nunca tinha conseguido ensinar. Num domingo de novembro, ela perguntou: como tá seu coração, Peanut? Tá quieto. Quieto bom ou quieto ruim? Eu pensei um pouco. Quieto bom. Um tipo de quieto que eu nem sabia que existia. Isso é paz, querida. Paz. Fiquei com essa palavra por um tempo. Passei a infância inteira achando que silêncio era estratégia de sobrevivência, porque emoção custava caro, porque barulho dava problema, porque até rir demais virava a conta para depois. No dormitório, com Maia cantando no chuveiro e a primeira neve batendo na janela, eu entendi algo simples pela primeira vez: às vezes silêncio só é silêncio. Sem impunição. Sem ameaça. Só o som de uma vida que finalmente era minha. 15 de abril de 2027. Biblioteca Paterno, quarto andar, cadeira na janela. O lugar que eu mais gostava ficava perto do aquecedor, com vista pro campo sob uma camada leve de neve tardia. Eu tinha prova de química orgânica no dia seguinte. Fechei o livro. Fechei as anotações. Às 23h58, abri o notebook. Entrei no extrato trimestral do Midland Trash Services. Margaret Trash, $729.448 e alguns centavos. Alta de 7,2% no ano. Distribuições: mensalidade, moradia, livros do semestre, auxílio de inverno. Próxima liberação: agosto, mensalidade de outono. Rolei até o rodapé do documento. Os nomes dos meus avós estavam ali, em itálico pequeno: Harold e Margaret Everett, fundadores do patrimônio. Eu deixei a ponta dos dedos encostar na tela por um instante, exatamente em cima dos nomes. 12h01 da madrugada. Um ano exato desde o momento em que eu tinha assinado meu nome trancada no quarto em Willow Creek. Fechei o laptop. Fiquei sentada por um minuto, só com a luz da janela. Lá fora, a neve caía tão devagar que parecia parada no ar. Eu pensei no meu avô e nas 6 palavras dele: sua escolha, sua vida. Pensei na minha mãe. Não de um jeito emocional, só, como a gente pensa em alguém que existe longe demais para ser alcançado. Torcendo, no mínimo, para que ela estivesse bem. Pensei na Schiller e na mensagem que ela tinha me mandado de manhã, uma foto do primeiro quarto dela na Penn State Harrisburg, tirada 2 semanas depois do aniversário de 18 anos dela. Ela tinha escrito: café em maio. Eu tinha respondido: sim. Eu dirijo. Peguei minhas coisas. Fui até o elevador. Desci sozinha. Lá fora, no frio da noite de abril, levantei o rosto para a neve. Respirei fundo. E fui para casa. Se você chegou até aqui, obrigada. Eu sei que não foi uma história leve de ouvir. Eu sei que algumas pessoas ouviram a própria vida entre essas partes. Deixa uma palavra nos comentários, só uma: o que você teria feito às 0h01? Assinado, esperado ou ido embora? Eu leio tudo. E respondo o que dá. E se você quiser ouvir a próxima história sobre a tia que esperou 10 anos para me contar o que realmente aconteceu na noite em que meu pai mudou o testamento, o link tá aqui embaixo na descrição. Você não está sendo dramático. Você só está prestando atenção. A gente se vê lá.